Pandemia da gripe A. O ano de 2009. Pandemia da gripe A. O ano de Breco. O vírus influenza causa epidemias recorrentes de doença respiratória febril a cada 3 anos há pelo menos 400 anos. Essa afirmação evidencia como o vírus influenza tem facilidade em suas mutações e, consequentemente, contribui para o surgimento de novas doenças. A partir dessa reflexão, iremos apresentar uma narrativa digital sobre a gripe A, que foi causada por uma mutação do vírus influenza no ano de 2009. Segundo Breco, o vírus influenza A pandemia de gripe A de 2009 foi uma pandemia de uma variante de gripe suína, cujos primeiros casos ocorreram no México em meados do mês de março de 2009, que em pouco tempo veio a espalhar-se pelo mundo. Ela durou cerca de 20 meses, de janeiro de 2009 a agosto de 2010, e é a segunda das duas pandemias envolvendo o vírus da gripe H1N1, sendo a primeira a pandemia de gripe espanhola, que durou de 1918 até 1920. A gripe H1N1 pandêmica, comumente chamada de gripe suína, é uma infecção gripal causada por uma cepa relativamente nova do vírus da gripe A. Na maioria das vezes, os porcos foram infectados por cepas de influenza ligeiramente diferentes daquelas que infectam as pessoas. Essas cepas muito raramente se propagam para as pessoas e, quando isso acontece, raramente se disseminam entre as pessoas. O novo vírus de gripe suína H1N1, inicialmente chamado de vírus da gripe suína H1N1, é uma combinação do vírus influenza suína, aviária e humana, que são facilmente transmitidos de uma pessoa para outra. A infecção não é adquirida pela ingestão de carne de porco e muito raramente é adquirida pelo contato com porcos infectados. Dessa forma, o nome do vírus foi padronizado para influenza A H1N1 PDM09. Uma nova cepa do conhecido influenza A subtipo H1N1 foi responsável pela pandemia de 2009. O H1N1 apresenta essa configuração e proteínas como hemaglutinina e neuraminidase estão presentes em sua composição. Esse subtipo deu origem por mutação a várias cepas, incluindo a da gripe espanhola, que atualmente está extinta, cepas moderadas de gripe humana e cepas endêmicas de aves. Uma nova cepa. Os principais sintomas da gripe suína são dor de cabeça intensa, irritação nos olhos, dor muscular e nas articulações, tosse, fluxo nasal e febre. Os principais Para prevenir H1N1, é necessário lavar as mãos com frequência, principalmente antes de se alimentar, evitar tocar mucosas dos olhos, nariz ou boca, cobrir o nariz e a boca quando for espirrar ou tossir, manter os ambientes bem ventilados e arejados, utilizar lenço descartável para higienizar o nariz e, caso esteja doente, permanecer em casa durante o período de transmissão. Para prevenir H1N1, acredita-se que o vírus tenha começado sua jornada mortal a partir de porcos de uma pequena região do México em janeiro de 2009. Em março, os primeiros casos foram registrados na Califórnia e no Texas. Em junho, o vírus estava presente em 74 países ao redor do mundo. Em 10 de agosto de 2010, a diretora da OMS, Margaret Chan, anunciou o fim da pandemia da gripe A. Acredita-se que o vírus em 12 de junho de 2009, um dia após o decreto da pandemia pela OMS, uma primeira versão da vacina foi desenvolvida contra a nova cepa da pandemia foi desenvolvida com a OMS do conferiu maior proteção a eles em 2009. Em 12 de junho de 2009, um dia após o decreto da pandemia pela OMS, Em 12 de junho de 2009, um dia após o decreto da pandemia pela OMS, uma primeira versão da vacina foi desenvolvida contra a nova cepa do H1N1. No Brasil, a imunização começou em março de 2010 e tinha como objetivo principal conter uma segunda onda. A OMS do Brasil definiu 5 grupos prioritários. Usualmente, uma vacina demora 10 anos para ser desenvolvida. Todavia, o vírus influenza H1N1 causa uma doença com a qual a medicina já tinha grande experiência em prevenção e tratamento.
sendo a vacinação contra a gripe rotineira em muitos países. Dessa forma, os especialistas conseguiram utilizar esses conhecimentos para conter a pandemia com relativa rapidez. O H1N1 não colocou cidades ou nações inteiras em quarentena. Em alguns países, viajantes passaram por triagens, casos suspeitos foram isolados e aulas chegaram a serem suspensas. Mas a disseminação do vírus não paralisou o mundo, o que causou um menor impacto na economia mundial. Impactos da pandemia da gripe A de 2009 no mundo em relação à população. Ocorreram 18.449 óbitos ratificados até abril de 2010, e a OMS registrou um total de 651 mil casos de infectados. A pandemia do PH1N1 durou cerca de um ano e afetou 651 mil pessoas. O seu fim foi relativamente rápido devido à rápida fabricação e aplicação de vacinas imunizantes em razão do H1N1 ser um vírus bastante estudado há décadas. Atualmente, a vacina da variação do H1N1 que causou a pandemia da gripe A é oferecida gratuitamente todos os anos pelo SUS, nos períodos antecedentes do inverno, seguindo o calendário nacional de vacinação, visando evitar uma nova propagação dessa doença.